Nós vamos tentar entender, então, como é que vai ficar o tempo nessa região. Vamos conversar agora com a meteorologista Desirê Brant. Desirê, bom dia para você, boa semana. Mais uma vez, obrigado pela atenção com a CNN. A gente tem falado aqui, Desirê, em perspectiva de mais chuva para essa região da Bahia agora no começo da semana. É isso mesmo? Qual é a intensidade dessa chuva que vai cair nessa região da Bahia? Bom dia, Rafael. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Olha, o problema não é nem o quanto vai chover, o problema é que ainda vai chover. E choveu demais, né, nesse último mês, nesses últimos 35 dias. Para vocês terem ideia, Itamaraju, no sul da Bahia, já registrou mais de 800 milímetros. Isso corresponde a pelo menos 5 vezes a média histórica para a região. E essa última chuva agora do último fim de semana, além dela atingir novamente as áreas que já foram tão castigadas, ela se espalhou um pouco mais, ela pegou outras áreas da Bahia, inclusive Salvador, tivemos aí grandes acumulados nesses últimos dias, chegando perto até de 200 milímetros, ou seja, a chuva desta vez, além dela ser tão forte quanto a última que tanto castigou a região, ela foi um pouco mais abrangente. Tudo isso por causa da configuração de um sistema conhecido por zona de convergência do Atlântico Sul, que é como se fosse uma frente fria parada em cima daquela região, sendo alimentada por muita umidade, né, proveniente ali da região da Amazônia, e foi isso que provocou os grandes acumulados de chuva. Nesses próximos dias, essa zona de convergência do Atlântico Sul, na verdade, a partir de hoje mesmo, começa a perder a sua configuração. Então, pelo menos até o meio da semana, tem previsão de chuva, com menos intensidade, mas como choveu demais nessa região, qualquer chuva que caia, ainda deve manter os transtornos, as dificuldades, ainda pode causar mais problemas, vai manter ainda as enchentes, deve manter ainda os estragos, né, na região, especialmente do sul da Bahia. Então, mesmo que a chuva perca intensidade, já a partir de hoje mesmo, sol até deve aparecer nestas regiões, ainda tem previsão de chuva pelo menos até a quarta-feira nestas áreas, e isso vai manter, infelizmente, os estragos, especialmente no sul da Bahia, que, como eu disse, a região de Itamaraju, por exemplo, já recebeu mais de 800 milímetros de chuva, é muita água em pouco tempo, viu, Rafael? Desirê, eu peço que você fique com a gente aqui mais um pouquinho. A gente já vai fazer uma parada agora em Itapetinga, uma cidade extremamente atingida agora por essas chuvas. Vamos conversar com a repórter Eliane Moitinho, ela está lá na cidade, um dos locais mais atingidos, próximo à divisa Minas Gerais, tá? Que fica Itapetinga. Eliane, qual é a situação por aí agora? Exatamente, a chuva continua aqui na cidade, o que ainda preocupa os moradores por conta do aumento do nível do rio Catolé, que transbordou e invadiu diversas casas, deixando a população com dificuldade de abastecimento de água. A cidade já não tem mais abastecimento de água normalizado. Aqui em Itapetinga também muitas pessoas estão precisando retornar à normalidade, já que é uma segunda-feira, mas o clima é tenso, é triste, porque as casas que não foram invadidas pelas águas, elas estão sendo atingidas pela falta de abastecimento. A prefeitura montou um QG para poder receber doações da Secretaria de Desenvolvimento Municipal e utilizou o Parque de Exposições da cidade como um abrigo temporário para essas famílias que foram desalojadas. Aqui, para quem não conhece Itapetinga, ela é um importante polo para a produção de carne bovina e leite, que é distribuído aí em todo o Brasil. Então, existem muita zona rural aqui que está ilhada, porque as estradas de terra já não estão em condições de ser trafegadas. Pessoas estão precisando de todo tipo de auxílio. Ontem, como eu já havia dito, a chuva deu uma trégua durante a tarde, foi possível receber doações pelo helicóptero da Polícia Militar, mas ainda é insuficiente porque 4.000 pessoas foram atingidas aqui na cidade por essa chuva e a água mineral nos supermercados, elas já começam a ficar escassas para a venda. Aqui também, próximo a Itapetinga, temos a cidade de Itambé, que está embaixo da água, e Macarani.
voltamos ao estúdio. Obrigada, Eliane Moitim. Então, falando de Itapetinga, essa cidade extremamente atingida por essas chuvas no sul da Bahia, mais próximo ali ao norte de Minas Gerais. A gente volta a conversar então com a meteorologista Desirê Brant. Desirê, você nos contou ainda agora onde vai chover, quanto vai chover e até por quanto tempo no curto prazo, né, até quarta-feira. Mas eu lhe pergunto, no longo prazo, quando que essa população vai começar a se recuperar? Quando acaba essa temporada de chuva? Olha, acabar completamente, isso não vai acontecer, mas pelo menos a gente vai ter um respiro, um alívio agora no mês de janeiro, quando a chuva, inclusive, vai acontecer no sul do Brasil, enquanto as áreas mais ao norte estão sofrendo com excesso de chuva, em especial o estado da Bahia, no sul do país eles precisam de chuva. Essa última semana agora do ano vai ser marcada por tempo seco, uma forte onda de calor na região sul, para vocês terem ideia, com termômetros chegando perto aí dos 40 graus, e isso vai mudar, esse cenário deve mudar um pouco, o padrão de chuva, né, a distribuição da chuva no Brasil deve mudar agora no mês de janeiro. A chuva vai migrar para as áreas mais ao sul do país e como a distribuição da chuva no Brasil, ela funciona como uma gangorra. Se está chovendo demais nas áreas mais ao norte é porque está falhando na região sul do Brasil. E em janeiro vai inverter esse padrão de chuva. Deve chover nas áreas mais ao sul do país, não vai resolver o problema da estiagem, porque ainda vai ser uma chuva mal distribuída, mas a chuva migrando para as áreas mais ao sul é um sinal de que ela deve diminuir na metade norte do país. Então a gente vai ter uma trégua, pelo menos nessa condição de chuva em excesso, agora no decorrer do mês de janeiro, principalmente a partir da segunda semana de janeiro, a gente vai ter uma condição bem diferente agora desses últimos 35 dias praticamente que tivemos aí de grandes acumulados de chuva na metade norte do Brasil. Então, um pouquinho ao longo prazo, a gente vai ter uma trégua nessa situação de grandes acumulados de chuva, principalmente a partir da segunda semana de janeiro, quando a chuva deve ficar mais pontual, com menor intensidade, de curta duração, com volumes muito menores para o centro e norte do Brasil. Agora, Desirê, por que a gente está falando tanto dessa região do sul da Bahia, hein? Como você lembrou, desde o começo do mês a gente está falando de chuva aí. O que é que está acontecendo especificamente ali, Desirê? Olha, se a gente for falar em questões climáticas, a gente tem o Laninha, né? Que quando a gente tem um verão marcado por Laninha, com a influência do Laninha, primavera e verão com influência do Laninha, isso favorece a chuva na metade norte do Brasil. Agora, falando em questões mais sinóticas, e aí eu estou falando de frente fria, estou falando de zona de convergência do Atlântico Sul, esses sistemas, como a umidade da Amazônia está muito direcionada para estas áreas, o grande responsável por tudo isso é esse corredor de umidade. Então, qualquer sistema que se aproxime do sul da Bahia, seja uma frente fria, seja alguma área de instabilidade, recebe esse suporte grande de umidade que está direcionado para esta região. Por isso que nesses últimos 35 dias a gente teve aí, claro, a gente teve alguma trégua na semana passada, mas depois essa chuva retornou com intensidade. Por quê? Porque tivemos uma frente fria passando ali na altura da costa da Bahia, que reorganizou a chuva novamente naquela área. E aí, como esse corredor de umidade está voltado para estas regiões, quando tem algum sistema provocador de chuva, ele tem um grande suporte de umidade e por isso que choveu muito justamente nestas áreas. Agora, como eu comentei, em janeiro esse corredor de umidade ele vai migrar um pouquinho. Na verdade, de janeiro, a gente já tem esse corredor de umidade querendo migrar um pouquinho mais para a região sudeste, depois ele vai jogar um pouco de umidade para a região sul do Brasil, e como esse corredor de umidade já não estará tão direcionado para a região da Bahia, para o sul da Bahia, por isso que a chuva até vai dar uma trégua, né? Pelo menos vai diminuir a sua intensidade em janeiro. Então, tudo isso é principalmente por causa da direção da umidade proveniente da Amazônia, que é a grande caixa d'água aí, que acaba favorecendo a formação desses sistemas que provocam essas chuvas bem extraordinárias que têm acontecido no sul da Bahia. Desirê, se o sistema funciona como uma gangorra, como você nos explicou ainda agora, a gente tem previsão de chuva em outras regiões agora, imediatamente, quando para essa chuva na Bahia, a partir de quarta-feira. Quais regiões? O Sudeste?
Sim, no sudeste do Brasil, essa semana a gente tem uma condição maior, sim, de temporais, inclusive, não com grandes acumulados, como a gente observou na Bahia, principalmente, mas tem sim, até São Paulo, Rio de Janeiro, tem previsão, porque a gente tem aí a formação de novos sistemas meteorológicos, como área de baixa pressão, tem também a passagem de uma frente fria, que não vai passar por cima do sudeste, mas só do sistema passar na altura da costa da região, vai reforçar as condições de chuva. Então, para esta semana, vai continuar calor, vai continuar quente, inclusive o calor vai até ajudar na formação dessas nuvens de chuva, mas atenção, porque vai ser uma semana marcada por temporais na região sudeste do Brasil. Algo que, na verdade, é comum no verão, e aquela chuva que deve acontecer preferencialmente nos finais de tarde, com potencial, inclusive, para a formação de alagamentos, para alguns transtornos, mas, olha, nada comparável ao que aconteceu no sul da Bahia. Desirê, é claro que com o avanço da semana as coisas vão ficar um pouquinho mais claras, né? E a gente inevitavelmente vai voltar a falar sobre o assunto, mas tem muita gente nos assistindo agora, preparando viagem, pensando no Réveillon. Já dá para perceber alguma coisa, identificar alguma coisa ali da noite do dia 31 para o dia 1º, de sexta para sábado, não é? Tem algumas áreas, né? Na verdade, grande parte do Brasil, a chance para ter chuva na hora da virada é grande, tá? Então, região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, é claro que não vai ser aquela chuva, por exemplo, para São Paulo e para o Rio de Janeiro, não vai ser uma chuva persistente, chover durante a noite toda, mas a gente não descarta a possibilidade para ter algumas pancadas de chuva no período da tarde e até mesmo durante a noite, durante o momento da virada, tá? Entre São Paulo, Rio, Minas Gerais. Isso por conta da condição que é bem comum nesta época do ano. Sol, calor, umidade acaba favorecendo a formação de nuvens de chuva. Onde não tem possibilidade de chover na hora da virada é na região sul do Brasil, principalmente no interior da região e algumas áreas do Nordeste, entre Sergipe, Rio Grande do Norte, até algumas áreas ali do Ceará. Agora, as outras áreas do Brasil, a chance para ter, mesmo que seja só uma pancada rápida de chuva, é alta, pelo menos por enquanto, aí na hora da virada, Rafael. Para quem está planejando as férias agora nas praias, a gente pode dar uma passada pela orla, pelo litoral? Olha, agora para janeiro, como a chuva vai migrar para as áreas mais ao sul do Brasil, não vai ser algo persistente, mas tem condição sim, inclusive é bom até ficar bem antenado semana a semana de como vai ficar o tempo, né, entre, por exemplo, o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, até porque a gente está com um verão sendo influenciado pelo fenômeno Laninha. E quando a gente tem um verão com Laninha atuando, a frequência de frentes frias pela costa do Sudeste ela se torna maior. Não significa que vai chover de forma bem volumosa, aquela chuva que não para mais, mas aumenta aí um risco da gente pegar uma semaninha aí na praia, com um tempo mais nublado, com uma condição de chuva um pouco maior, não vai ser aquele verão garantido de sol e calorão nas praias. Então, é um verão para, se for planejar, semana que vem eu quero ir à praia, então fique de olho na previsão, porque pode ser um pouco frustrante, dependendo da semana que você escolher para ir ao litoral, principalmente na costa do sudeste do Brasil. Enquanto isso, a gente vai passeando aí pelo Brasil. Temos imagens agora ao vivo de Brasília, com céu azul, poucas nuvens, branquinhas. Desirê, uma última pergunta para a gente encerrar. Logo antes da sua participação aqui, a Danúbia Braga falava do sistema Cantareira, né? O principal reservatório de água, que abastece quase metade da população da região metropolitana de São Paulo, chegando nessa época do ano aqui no pior índice desde aquela crise lá de 2014, 2015, né? E como vocês sempre lembram, não basta chover, né? Tem que chover no lugar certo, lá nas cabeceiras dos rios que correm para abastecer as represas para fornecimento de água, para geração de energia. Desse ponto de vista, a perspectiva é que a gente atravesse esse período chuvoso agora, conseguindo armazenar água para o novo período de seca, que começa ali para abril, maio, alguma coisa acima da média, dentro da média, Desirê?
Olha, Rafael, eu sempre costumo falar que o verão é o momento em que a gente enche as nossas caixas d'água, né? Porque é o momento de chuva, é quando a gente conta com maiores acumulados de chuva. Só que esse verão no Sudeste, de uma forma geral, ele não vai atingir a média histórica. E a gente precisa de um verão, eu até costumo brincar, um verão bem chovido para que a gente tenha tranquilidade, entre aspas, porque água é sempre bom a gente economizar, tá? Porque agora, ao longo do verão, claro que a gente vai ter até uma chuva ou outra mais forte, mas eu acredito que não seja o suficiente para a gente estar numa situação confortável, porque a partir de março, a chuva já começa a ficar mais escassa na região sudeste do Brasil e depois a gente entra naquele período que é natural para a época do ano, o meio do ano, que é quando não chove. Nesse período a gente tem que estar, né, deveria estar com a nossa caixa d'água abastecida para enfrentar aí o meio do ano, que é quando a gente não tem condição de chuva para abastecer os nossos reservatórios. E este não vai ser um verão ideal para isso, viu, Rafael? Tem previsão de chuva? Sim, é claro. Não vai ser um verão com escassez de chuva, mas também não vai ser um verão, para você ter ideia, a expectativa é até de um verão com chuva abaixo da média na região sudeste do Brasil, no estado de São Paulo, em Minas Gerais. Não vai deixar de chover, mas não vai atingir a média histórica. Então, isso, de certa forma, é uma condição preocupante, sim. E como eu disse, né, água é sempre bom economizar, porque no meio do ano a gente sabe que para de chover, então sempre é uma situação de risco se a gente não teve aquele verão bem chovido. E esse parece que não vai ser um verão com chuva acima da média a ponto de deixar os reservatórios numa situação confortável para a gente encarar aí o outono e o inverno. Nós conversamos com a meteorologista Desirê Brant, que mais uma vez nos atendeu e nos ajudou aqui a entender como vai ser o tempo, como vai ficar o tempo em boa parte do Brasil para os próximos dias. Muito obrigada, Desirê. Eu agradeço, uma boa semana a todos.